Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí aos nossos resumos teóricos de cinemática. Vamos ver aí o conteúdo de composição de movimentos. É um assunto bem tranquilo que você aprende vendo exemplos. Mas antes do exemplo, é analisar o nome, composição de movimento, compor movimentos. É juntar vários movimentos em apenas um. Tá. E aí, como é que faz esse tipo de questão, de assunto? Não tem muita teoria. O que a gente tem que fazer é alguns exemplos para você sacar. Como assim, exemplos para sacar? Então vamos lá. Exemplo número 1. Suponha que a gente tem aqui um rio. E esse rio, ele tem uma correnteza. Suponha que a velocidade do rio, a velocidade dessa correnteza, seja de 3 metros por segundo. E aí eu tenho um barquinho. E esse barquinho ele tem capacidade de viajar com a velocidade, com o motor que ele possui, ele tem capacidade de ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Mas isso sem correnteza. Sem correnteza ele tem capacidade de viajar a 5 metros por segundo. Sim, mas a correnteza existe. E a correnteza pode estar tanto ajudando quanto pode estar atrapalhando. Então, nesse exemplo que eu estou colocando logo agora, eu estou vendo que o sentido de movimento do barquinho e o sentido de movimento do rio estão no mesmo sentido. A gente primeiro não vai fazer velocidade relativa. A gente quer saber a velocidade resultante. Use aí a sua intuição nesse desenho. O rio está ajudando ou o rio está atrapalhando o barquinho? Se o rio está ajudando, vou colocar assim, situação A. Então a velocidade resultante nessa situação A, naturalmente tem que ser a soma. Então a velocidade resultante nem é 5 nem é 3, vai ser 5 mais 3. Então a velocidade resultante vai ser 8 metros por segundo. Se esse barquinho desejar voltar na sua carga máxima, que é justamente fazendo o motor funcionar de tal forma que gerasse 5 metros por segundo, essa vai ser a minha situação B. Sim, o barco ele quer viajar a 5 metros por segundo, mas o rio atrapalha com 3. Vai ter que velocidade resultante? Então, nesse caso, essa velocidade resultante na situação B é a subtração de 5 com 3. Ele quer viajar com 5, o rio atrapalha com 3, dando uma velocidade resultante de quanto? De 2. Então, quando a gente tem essas questões de barquinho com rio, se o rio está a favor do barquinho, a gente tem uma velocidade que vai ficar maior. Se o rio está contra o barquinho, então a gente tem uma velocidade que vai ficar menor. Então é usar a lógica do ajuda ou do atrapalha. Beleza. Esse foi o exemplo 1. Um exemplo 2, que é praticamente igual, só que vai mudar a visualização, é a ideia de escada rolante. Escada rolante, suponha que a escada, nesse caso aqui, ela tem uma velocidade que é para cima. E aí a pessoa está apressada e a pessoa também quer ir lá para cima, mas ela vai com as perninhas. Suponha que a escada tem uma velocidade de 2 metros por segundo e a pessoa tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, nesse desenho aqui, desse exemplo 2, a escada está ajudando ou atrapalhando o movimento da pessoa? Nesse caso, está ajudando. Então, a gente pode dizer que essa velocidade resultante vai ser a soma, porque está ajudando, vai dar 3 metros por segundo. É um tipo de questão. Claro que a criança pode ser rebelde. Shopping center, às vezes acontece isso, ninguém está vendo, aí você quer revelar aquela vontade antiga de ir contra a escada. Sim, você pode, mas tem chance de cair. E para conseguir fazer isso, a sua velocidade naturalmente tem que ser maior do que a escada, senão você não vai conseguir descer. Nesse caso aqui, a criança nunca conseguiria descer, porque a velocidade dela é só 1, ela teria que vencer 2. Ok. Mas não só tem essas duas situações. Existem situações que não é só de soma ou de subtração. Por exemplo, suponha que tem aqui as margens de um rio. Esse rio, de novo, tem uma velocidade que é de 3 metros por segundo. E aí tem uma pessoa que está no barquinho. E essa pessoa que está no barquinho quer chegar do outro lado. Mas essa pessoa, nesse barquinho, ela mira do outro lado assim, para frente. Suponha que a velocidade com que ela se movimente para frente seja uma velocidade de 4 metros por segundo. A gente sabe que ela não vai conseguir chegar exatamente lá na frente. Por quê? Porque à medida que ela vai indo em frente, ela vai ser arrastada pela correnteza.
Então ela vai ter duas velocidades, a dela e a do rio. Então ela vai acabar indo troncho. Como assim vai acabar indo troncho? Ó, vai ter duas velocidades simultâneas. Tem essa velocidade para cima, para frente, que vale 4, e tem a velocidade para o lado, que vale 3. Então, na prática, a velocidade resultante não é nem a soma nem a subtração. É você fazer, nesse caso, Pitágoras. Por que Pitágoras? Porque essa velocidade resultante que você quer achar, ela tem dois catetos, ó, duas contribuições. Ela tem essa contribuição que teve valor 3 e ela teve essa contribuição aqui, ó, que teve valor 4. Ela tem as duas ao mesmo tempo. Então agora, para a gente achar a velocidade resultante, é fácil. Aplique Pitágoras que sai. Tem gente que já sabe decorado. Eu vou fingir que não sei. A velocidade resultante, ó, ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, 25. Quando a gente tira a raiz de 25, vai dar 5 metros por segundo. Então esse é um outro tipo de problema envolvendo essa parte de composição de movimentos. Ok? Tem mais? Claro que tem. Vamos aqui para o exemplo 4, um exemplo bem tradicional que você vai ter depois exercícios envolvendo isso. Suponha mais uma vez que a gente tem, ó, essa correnteza. Essa correnteza, ela continua tendo uma velocidade aqui que eu estou usando, que é 3 metros por segundo. Só que o cidadão está aqui nesse ponto A e dessa vez ele, meu irmão, quero chegar num ponto exatamente oposto a A, que eu estou chamando aqui de B. Mas essa correnteza vai me atrapalhar. Já sabendo que essa correnteza vai atrapalhar, ele deve colocar o barquinho troncho. Por que ele deve colocar o barquinho troncho? Porque ele colocando esse barquinho troncho, ele vai ser arrastado pela correnteza e finalmente ele vai conseguir, ó, chegar na perpendicular. Como assim? Ele vai poder viajar perpendicular às margens. Suponha que essa velocidade que ele tem aqui, se não houvesse correnteza, ele estaria viajando a 5 metros por segundo. Mas esse 3 é a velocidade com que ele vai ser arrastado. Então essa daqui agora, ó, vai ser a velocidade resultante. Mais uma vez isso aqui, ó, é Pitágoras. Só que aqui tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque você tem que fazer a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é 5. E os catetos ao quadrado, 3 mais a velocidade resultante. Isso aqui é 25, vai para lá 9 subtraindo, e claro que a gente vai obter aqui, ó, que essa velocidade resultante dá 16 ao quadrado, então a velocidade resultante é 4 metros por segundo. Então nessa questão, para ele chegar oposto realmente de onde ele saiu, ele já tem que sair tronchinho para poder pegar a correnteza e aí, ó, ficar perpendicular às margens, ok? Ok. Tem mais exemplo? Tem, sempre tem. Ó, um exemplo bem legal é o exemplo da chuva quando um carro está em movimento. A chuva, quando o nosso carro está em movimento, é uma emoção. Você com certeza já sentiu isso aí. Como assim, professor? Emoção, chuva, carro. Você, em algum momento, já colocou a mão para fora quando o carro estava, por exemplo, a 100 km por hora e estava um toró, uma chuva danada? Dói ou não dói? Dói. Mas, professor, quando eu estou lá na chuva, quietinho, na parada de ônibus e tal, não dói. Mas quando o carro está rápido e a gente coloca a mão para fora, dói demais. E a chuva é a mesma. Sim, a chuva é a mesma. A ideia aqui é assim. Suponha que não exista vento, então a chuva está caindo verticalmente, com uma determinada velocidade que eu vou chamar de V da chuva, certo? V da chuva. Mas esse carro aqui, ó, ele se movimenta, né, horizontalmente, e eu vou chamar que isso aqui é a velocidade do carro. Para quem está aqui dentro do carro, não pense que não cai vertical não. Ela cai, mas não é vertical não. Por quê? Porque quando essa pessoa se aproxima da chuva, para essa pessoa é como se a chuva se aproximasse dela. Por isso que quanto mais rápido o cara anda, mais dor ele sente quando coloca a mão para fora na chuva. Porque se eu vou em direção à chuva com 100 km por hora, é como se eu tivesse parado e a chuva tivesse vindo em minha direção com 100 km por hora. Então, para quem está aqui dentro do carro, a chuva ela tem duas velocidades. Como assim duas velocidades?
Para quem está aqui dentro do carro, a chuva tem a velocidade de queda, mas a chuva tem a velocidade do carro. E aí a chuva passa a ter, aos olhos desse observador, uma velocidade resultante, que naturalmente pode ser calculada através de Pitágoras também. Esse tipo de questão que a gente acabou de fazer, a gente pode comentar um quase igual, só mudando a contextualização, que é o caba na sombrinha. O caba na sombrinha, apesar de ser um exemplo praticamente igual, talvez seja revelador. Veja, será que eu vou conseguir deixar você com dúvida? Esse vai ser, na verdade, a minha intenção. Tá aqui o meu guarda-chuva, tá percebendo que os dotes artísticos são pequenos, né? Suponha que a pessoa ela esteja parada aqui, ó, e a chuva está simplesmente caindo verticalmente, não tem vento. Beleza, aí a pessoa, ó, bota o guarda-chuva verticalmente. Mas se essa pessoa começar a correr, quando essa pessoa começa a correr por algum motivo, com uma certa velocidade, que eu vou chamar a velocidade do garoto, beleza, a chuva continua caindo, é a velocidade da chuva, sim. Mas quando o cara começa a correr, o nosso guarda-chuva vai ficar vertical ainda? Mas não, ele tem que começar a entronchar esse guarda-chuva. Entronchar o guarda-chuva entronchar o guarda-chuva. E a chuva mudou, foi? Quando ele está parado, ela é vertical. Quando ele corre, aí a chuva parece que é malvada e quer pegar ele e fica troncha. Quase, tá? Com muita emoção aí. Na prática, quando você se aproxima da gota, é como se a gota se aproximasse de você. Então, aos olhos de quem está correndo, não só aos olhos, mas na pele também, para quem está correndo, essa gota, ela tem duas velocidades. A velocidade da chuva e a velocidade com que a pessoa está correndo, que eu estou chamando a velocidade do garoto. E aí sim, para o garoto, a velocidade é troncha, que é essa velocidade resultante. Como tem um triângulo retângulo aqui, a gente também vai usar Pitágoras na história. E o último exemplo, para a gente encerrar essa parte teórica de composição de movimento. E aí sim, você pode ir para as questões e resolver várias, olhar as resolvidas, para poder pegar a manha. É uma questão que fala de rolamento. Rolamento. Rolamento, o que é isso, professor? Rolamento é simplesmente quando a gente diz que uma roda, ela faz esse movimento aqui sem deslizar. Como assim sem deslizar? Ela está rolando. Eu vou chamar isso aqui de rolar. Rolar? Como assim, rapaz? Rapaz, esse negócio de rolar é a soma de dois movimentos. Dois movimentos é o movimento chamado de rotação e o movimento chamado de translação. Quando a gente tem a rotação mais a translação, dá esse rolamento que eu estou chamando aqui de rolar. Como assim? Vou lhe explicar. Suponha, tem aqueles boyzinhos que pega o carro para dar cavalo de pau, não sei como é que chama aí na sua tela, que é cavalo de pau, puxa o freio de mão e pisa no acelerador. Eu sei que você não faz isso, nem anda com ninguém que faz isso, mas já deve ter escutado falar ou visto. Quando isso acontece, fica um cheiro de borracha bem grande. Por quê? Porque a roda só rotaciona, mas não vai para frente. É o chamado de movimento de rotação puro. A roda está girando, mas ela não sai do lugar. Então a velocidade do meio é zero. E a velocidade em cada um desses pontos é v. A translação é aquela situação que o carro não tem, por exemplo, freio ABS. Ele está em alta velocidade e freia. Aí o carro faz derrapando. Então, todos os pontos da roda saem com a mesma velocidade, que eu vou chamar de V. E quando a roda faz esses dois movimentos simultâneos, que é o rolar sem deslizar, ela está rotacionando e transladando. E aí, ó, a gente vai fazer essa soma, é a composição de movimento. V mais V, aqui em cima, vai dar 2V. 0 no meio mais V no meio, aqui no meio vai dar V. V para trás e V para frente, curiosamente, a velocidade é zero no chão. Que viagem, professor. A roda é a mesma, mas no chão a velocidade é nula. E lá em cima a velocidade é 2V.
Meu irmão. E nesse pontinho aqui, ó, tem V para frente e V para baixo. V para frente e V para baixo. Se você lembrar aí da diagonal de um quadrado, LL, aqui é L raiz de 2. V e V, aqui vai dar V raiz de 2, essa velocidade. É para decorar? É para entender. Mas, se decorar, já está começando. Então, quando falar a questão que o cara está rolando, se ligue. Lá em cima é 2V, no meio é V e embaixo ele está parado. Só para criar um pouquinho mais de emoção aqui, ó. Suponha que você vai para a praia e aí nessa praia é permitido bug, passear lá pela praia. Aí o cara foi meio desatento e aí passou por cima do seu pé. Apesar de ter passado por cima do seu pé, o que a roda vai fazer na areia, no asfalto é outra coisa, mas na areia, seu pé vai afundar. Porque a velocidade simplesmente é quanto? É 0. Então afunda seu pé. Não chega a espragatar mesmo, porque a areia, né, vai fazer esse papel, ela é maleável aí, né? Então ela vai afundar. Você não está com o pé, né? Foi só para tornar mais emocional. É isso, pessoal. Composição de movimento é somar alguns movimentos e ver o que vai dar. Além de velocidade resultante, nessas questões de composição de movimento, você vai precisar também usar os conceitos que a gente já estudou na primeira aula, que são os conceitos de velocidade relativa. Lembra? Quando a gente tinha os sujeitos de sentidos opostos, V1 e V2, para achar a velocidade relativa, não é a velocidade resultante, era o íon. E o íon era somar V1 mais V2. E velocidade relativa, quando os sentidos eram iguais, então para achar a velocidade relativa, você subtraía. Você fazia a velocidade maior menos a velocidade menor. Como não sei, estou colocando um módulo aqui. Então esse conteúdo velocidade relativa é diferente de velocidade resultante. O que a gente fez até então era só velocidade resultante. Vai ter questão que a gente vai fazer que vai misturar as duas. E aí eu espero que você aprenda mesmo. Beleza? Valeu? Massa!